agora, né, vamos tratar do assunto na prática. Então, nós temos aqui o prazer de ter como convidado para palestrar João Carlos Redondo, que é diretor de sustentabilidade do Grupo Raia Drogasil, que é nossa associada, e, juntamente com outras nossas associadas, efetua um trabalho fantástico nessa área de logística reversa de medicamentos vencidos ou em desuso pela população. O breve histórico do CV do João Carlos: ele é graduado em Ciência e Tecnologia de Informação, possui pós-graduação em Administração e Marketing, tem MBA executivo pelo IBMEC de São Paulo e é conselheiro de administração do IBGC. Tem uma experiência aí muito grande na área, ou seja, mais de 33 anos no setor industrial, no setor de varejo, serviços, principalmente nas áreas de sustentabilidade, relações institucionais, compliance e governança corporativa. Como eu falei para vocês, ele ainda é professor da ISAE, FGV Paraná, e da FGV Manage, e contribui como membro da Comissão de Estudos para a Sustentabilidade Empresarial do IBC. Ele atuou muito como membro independente do Comitê de Compliance e consultor nas áreas de relações institucionais e governamentais, como conselheiro do Conselho Superior do Meio Ambiente da CNI, também como diretor de Meio Ambiente da Fiesp e diretor de Sustentabilidade da BIM. Ô, João, eu vou parar por aqui, meu amigo, porque se eu for falar mais aqui, o pessoal vai fazer pergunta para mim sobre o seu currículo. Então, vou te pedir desculpas, logicamente está em aberto aí, para você falar de um tema, né, muito importante para todos nós, sobre a importância da logística reversa para nós, né, varejo farmacêutico. Por gentileza, pode iniciar aí as suas considerações e a sua apresentação. Obrigado, Serafim. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje no Seminário Internacional aí de Logística Reversa, falando um pouquinho da experiência da Raia Drogasil nessa área, falando um pouquinho do que a gente tem construído nos últimos anos. Tem um histórico, né, dentro da Raia Drogasil, após a publicação da Lei Federal A 12.305, o Decreto 7404, já em 2011, com uma das bandeiras, ela iniciou o processo de logística reversa, oferecendo aí aos consumidores a opção de devolução dos medicamentos em desuso ou vencidos nas lojas, de uma das bandeiras. E aí, a partir da fusão com a Drogasil, a partir de 2014, esse processo, então, teve um crescimento significativo, né? Então, até o ano passado, nós tínhamos aproximadamente 500 pontos oferecendo aí o serviço de logística reversa para os consumidores, e mesmo com apenas 500 pontos, a empresa chegou, então, a destinar de forma ambientalmente correta mais de 60 toneladas no ano passado de medicamentos que foram encaminhados aí para processamento, né? E, infelizmente, a única forma de processamento autorizada é a incineração, e uma logística reversa bastante complexa do ponto de vista de controles e tudo mais, né? Eu acho que, como qualquer processo de logística reversa, o grande desafio, de fato, é um país continental como o Brasil, a complexidade regional que nós temos, a falta de infraestrutura de transporte, a falta ou a ausência, né, de muitas opções de parceiros nesse processo. Então, são poucos os empreendedores que investiram em tecnologia, que acreditaram nesse processo que a gente já acompanha há 10 anos, né, completados 10 anos aí da publicação da lei federal. Então, a gente percebe que os desafios são grandes, né? A gente teve um processo bastante importante, né, da evolução dos últimos anos no setor de medicamentos, do varejo farmacêutico, que foi o decreto 10.388, aí de junho desse ano, que eu acho que ele trouxe uma simplificação. Acho que todos os setores, né, dos 7 setores que estão previstos aí no marco federal, todos, na verdade, têm uma expectativa de que o processo seja o mais simples possível, eficiente e mais simples, né? Que a gente tenha uma visão uniforme dos marcos legais em todos os nossos estados e, preferencialmente, um alinhamento dos municípios com esses marcos regulatórios
federal no caso, ou estaduais. Porque, de fato, a grande complexidade que a gente tem percebido de outros setores que eu conheço é exatamente isso. Você tem determinado marco federal e você tem marcos estaduais que são mais restritivos ou que acabam mais confundindo do que ajudando, né? Então, acho que essa visão de que a gente tem uma oportunidade grande de simplificar, eu acho que o decreto federal recente trouxe essa simplificação, ele trouxe essa proposta de harmonização, né, dos marcos legais. Esse decreto ele cria um ambiente favorável, tá? Então, ele cria uma facilidade de que haja diálogo entre indústria, comércio, distribuidores, importadores, em prol de uma solução colaborativa. Porque hoje, quando eu olho para a Raia Drogasil e o processo que nós temos lá, e esse ano a gente finaliza o ano de 2020 com mais de 1.800 pontos instalados em 23 estados e mais de 180 cidades no Brasil, a gente estima que dessas 60 toneladas que eu comentei com vocês, que foram recicladas no ano passado, recolhidas e destinadas de forma ambientalmente correta, no ano que vem pode bater 240 toneladas. Então, é um avanço muito grande, que tem um custo muito alto, mas por convicção da organização, a gente mantém, então, coletores que foram desenvolvidos especificamente para isso, com parceiros que são especializados nessa área, que têm feito um trabalho bastante competente no processo, seja de recolhimento, de transporte e destinação final. Então, isso ajuda muito. Um outro ponto que nós consideramos na expansão do sistema desse ano foi que o decreto traz, dentro do processo que eu disse para vocês de simplificação, a possibilidade, né, de termos os CDs como um ponto de consolidação secundário dentro do processo de logística. Então, significa que nós teremos, ao invés de eu coletar esses materiais em 375 cidades espalhadas pelo Brasil, e dessas 375 cidades movimentar toda uma logística, né, Serafim, de construção, de pontos intermediários e assim por diante, o mesmo caminhão que leva a mercadoria boa, o decreto permite que ele traga esse resíduo que foi ali destinado pelo consumidor final e, então, armazene de forma adequada, temporariamente dentro dos CDs, em uma área segregada, controlada direitinho, com a rastreabilidade que é exigida do MTR, desde a loja até o destino final. E aí eu deixo de ter 375 pontos de coleta e passo, no caso da Raia Drogasil, passo até 12 pontos. Né? Então, isso simplifica, porque eu consolido carga, eu consigo negociar isso melhor com os fabricantes, porque um outro exercício que esse decreto traz é deixar muito claro a responsabilidade compartilhada que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe. Então, está muito claro no decreto que o comerciante disponibiliza o ponto de coleta, de recebimento, dentro dos padrões da NBR, direitinho, coletor seguro, com anti-retorno, com todos os controles, realiza a pesagem, o controle de rastreabilidade disso, lança isso dentro de um sistema de controle nacional, recolhe esse material até o seu CD, e aí, então, entraria a segunda etapa do processo de logística reversa, que é os fabricantes, de forma organizada, de forma controlada, retirariam no CD e daria a destinação final. Então, essa parte do custo, desde do coletor, locação ou compra do coletor, cada um tem o seu modelo, né? Ele seria do comerciante, a comunicação ali com o consumidor final, a disponibilização no ponto de entrega, assim por diante, treinaria seus funcionários e tudo mais, mas a partir ali da consolidação do ponto secundário, então os fabricantes fariam então a destinação ambientalmente correta disso, que a gente espera que de fato seja possibilitada. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista dessa evolução dos marcos legais é que a gente tem uma oportunidade, primeiro, de racionalizar recursos, né? Otimizar o processo de logística reversa, dando força para que a gente tenha investimentos nessa área, que a gente consiga criar parceiros regionais para nos ajudar nesse processo, né? Mas também abre um processo de possibilidade de inovação, né? Seja na gestão, seja na destinação final. Porque hoje você tem, para as embalagens primárias, a destinação é a incineração, né? Então, será que a gente consegue abrir um diálogo com os órgãos ambientais para eventualmente buscar tecnologias de processamento disso, de reciclagem, né? Tanto do plástico como do alumínio, que são os dois principais materiais das embalagens primárias, e o próprio vidro também, para alguns componentes, para alguns produtos. Então, assim, é uma forma do setor começar a discutir a inovação
no processo de logística reversa também, que é tão recente, né? Acho que essa questão da logística de responsabilidade compartilhada, né? Ela traz aqui um desafio para o setor, seja para fabricante, seja para importador, seja para distribuidor, os fabricantes nacionais, os fabricantes internacionais, é a criação de uma solução colaborativa. A gente já percebeu isso de experiência de outros setores que eu atuei, é que essa é uma conta muito cara para um setor só, um elo, né, desse setor assumir de forma independente. Então, a solução colaborativa, seja dentro do próprio setor comércio, seja numa solução colaborativa com todo o ecossistema, desde o fabricante, o importador, o comércio e as etapas seguintes de parceiros para a destinação final, a solução colaborativa me parece que é o caminho mais natural para que a gente consiga encontrar uma equação que seja muito eficiente do ponto de vista de custo, do ponto de vista de operacionalização, do ponto de vista de controle. Porque, lembrando, 31 de março de cada ano, a prestação de contas com os órgãos ambientais, né? Então, assim, todo o investimento que o comércio tem feito nos sistemas de controle de rastreabilidade disso vai favorecer e vai fortalecer a prestação de contas com os órgãos de controle, seja do Estado, seja da Federação. O que a gente tem visto também, com muita força, e a gente tem, claro, que cumprido a risca, são cidades que, independente do marco federal trazer a questão, né, de 1 ponto a cada 10 mil habitantes, em cidades acima de X mil habitantes, etc. e tal, nós temos visto muitas cidades baixando leis municipais que obrigam em 100% das lojas. Né? Então, em cidades não muito grandes, assim por diante, é claro que a gente tem atendido isso à risca, mas a gente percebe que, de fato, tem aí um campo enorme de evolução no processo de negociação com os municípios e estados nesse sentido, né? Quando a gente olha do ponto de vista de custo, é claro que o setor tem esse desafio, mas, por outro lado, o que eu tenho visto e que nos preocupa bastante é que, apesar de algumas marcas, né, de algumas redes terem adotado seus próprios sistemas de logística reversa, a gente vê pouca participação da indústria que poderia estar mais presente nesse processo. Então, a gente sabe que as negociações estão em andamento, a gente tem muita esperança que a gente consiga encontrar um ponto comum que seja viável para todos, mas eu acho que para todos, com certeza, será mais barato, dará mais segurança ao setor como um todo. A gente já viu casos ligados à logística reversa do decreto federal, enfrentando ações civis públicas, enfrentando inquéritos. Eu acho que o setor não precisa disso. Então, só a Raia Drogasil hoje oferece quase 2.000 pontos dos 5.900 que o decreto nos traz como desafios para os próximos 5 anos. Então, a gente espera que essa contribuição que a empresa tem trazido, já antecipando, já colocando isso para funcionar, possa trazer conforto também para as indústrias, para os diversos setores que se organizam aí em entidades, para que a gente possa, então, ter uma solução colaborativa. Minha esperança é que a gente, de fato, consiga ter esse processo muito bem consolidado, em harmonia, seja comércio, seja indústria, seja distribuidor, seja importador. Eu acho que essa conta vai sair barato para todo mundo e a gente vai ter segurança jurídica principalmente. Recentemente, eu compartilho aqui com vocês uma história bastante interessante. Eu fui chamado por uma grande marca de medicamentos a fazer parte do sistema de logística reversa, que ela se apresentou como um sistema bastante eficiente. E quando eu vi, eu fui lá, claro, muito gentilmente, fui muito bem recebido, claro, mas quando eu vi o sistema de logística que ela estava me oferecendo, os pontos que ela considerava no programa dela eram os meus pontos, né? Então, assim, eu pagava a conta da alocação do coletor, eu pagava a conta de todo o processo de organização, de controle, de transporte, de destinação, de consolidação, né, de incineração, e eu fui convidado, né, a participar de um processo que, na verdade, era o meu processo, né? O meu processo que eu falo, mas da empresa, né? E a empresa dizendo, olha, está aqui meus pontos, os pontos eram os meus pontos, né? Os pontos da loja. Então, é bastante estranho, não sei se por desconhecimento, mas depois eu alertei o executivo ali que estava conversando comigo, falou, olha, de fato, a gente tem aqui um ponto para evoluir, né? Porque os seus pontos são os meus, né? Então, vamos dividir essa conta e vamos fazer junto, isso vai ser barato para todo mundo. Então, acho que é um grande desafio mesmo. A gente segue crescendo, ou seja, cada loja aberta pela Raia Drogasil tem alguns critérios, proximidade de outras lojas, tem critérios com relação
as bandeiras, que não são concorrentes, mas elas têm públicos diferenciados, elas se complementam. Tem critérios de cidades que têm as suas legislações aplicáveis, que a gente segue 100% dos pontos, mesmo que exceda aí a legislação federal e os decretos que estão em vigor, mas a cada loja aberta existe uma equipe que trabalha para avaliar o ponto, proximidade de outros pontos, então a cada 300 metros, de 300 a 500 metros de uma loja para outra, tem lá um ponto disponível, para que o consumidor também tenha o conforto e tenha a segurança, né? Uma outra coisa que nós fizemos nesse ano foi criar um site institucional em que lá dentro a gente tem uma ferramenta que facilita o consumidor. Ele entra no site institucional, rd.com.br, em sustentabilidade, compromissos, e vai acessar ali o link que vai trazer o mapa do Brasil, ele coloca o CEP da residência dele ou do trabalho, e eles trazem, o software então traz os pontos mais próximos daquela região onde ele se encontra, para que ele possa, aí dentro da conveniência dele, devolver o seu medicamento. A cada semana, esse site é atualizado à medida que os pontos estão sendo instalados, mas já tem funcionado significativamente, os volumes recolhidos têm crescido. Então, são ferramentas que a gente tem trazido para facilitar a gestão aí, e também a própria operacionalização do cliente, para dar conforto e comodidade. Então, essa é um pouco da nossa experiência. Eu tenho muita expectativa, viu, Serafim, que a Abrafarma, que tem liderado essa discussão do nosso setor, possa ter sucesso, né, galgar sucesso nas negociações com a indústria, nas negociações junto aos órgãos de regulamentação, de controle, de fiscalização, que eu acho que realmente a gente pode oferecer ao consumidor final e à sociedade um sistema seguro, com controle, com metas, e que a gente consiga também preservar o meio ambiente, porque, no fundo, o que a gente busca ao oferecer ao consumidor pontos de recebimento desses medicamentos em desuso ou vencidos, é justamente para que a gente possa evitar a poluição, que a gente possa evitar o descarte inadequado, o descarte seja no vaso sanitário, seja no lixo comum, e, portanto, uma contribuição maior para que a gente tenha um ambiente mais seguro. Acho que todo o setor, seja ele fabricante, importador, comércio ou distribuidores, nós temos a responsabilidade de oferecer à sociedade uma solução que possa, de fato, recolher esses medicamentos em desuso, que a gente possa dar a destinação ambientalmente correta. Eu vejo do Estado, agora, muito diferente do que eu via há anos atrás, uma disponibilidade para a conversa, para o diálogo, e, por outro lado, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos, como representantes setoriais, de realmente ir para a ação. Acho que a gente passou 10 anos discutindo, nós passamos 10 anos em vários pontos que a gente sabe que é difícil mesmo, né? Acho que a negociação passa por isso, mas acho que chegou o momento da ação, chegou o momento, de fato, a gente ofertar à população soluções que possam aí preservar e contribuírem para diminuir a nossa poluição ambiental. Tá, ok? Acho que é um pouco da fala que eu queria trazer para vocês, estou à disposição para a gente depois interagir com o público aí nas perguntas e respostas. Obrigado. Ok, Roxo, bastante esclarecedora as suas propostas, né? E quero aqui de público, mais uma vez, né, parabenizar você, a Raia Drogasil, né? E parabenizar também a todos os nossos associados que há 10 anos atrás, né, não se furtaram das suas responsabilidades com a sustentabilidade e com o meio ambiente, né? Como disse a vocês, né, nós tivemos, durante o ano de 2019, os nossos associados, inclusive da onde a Raia Drogasil faz parte, e muito participativa, recolhemos e destinamos ambientalmente cerca de 120 toneladas de medicamentos, né, que estavam vencidos ou em desuso nas residências da população brasileira, né? Então, a Abrafarma, sem dúvida nenhuma, está de parabéns nessa iniciativa de 10 anos atrás, né, e até hoje a gente continua atuando, né, nesse tema. Ô, Redondo, me permita, eu tenho aqui algumas questões, mas temos um tempo extremamente curto, então eu vou, inclusive, juntar uma com outra para poder, de certa forma, esclarecer aí o público externo, os internautas que têm nos mandado aí diversas questões. Quer dizer, na sua opinião, o decreto da logística reversa, ele não prevê a possibilidade de reciclagem.
né? Mas a BNT, né, da logística reversa, ela prevê essa possibilidade, né? Primeiramente, o que você pensa sobre esse assunto? Até porque, né, João, nós temos aí bulas, embalagens externas, né, que poderiam ser reaproveitados, e ao mesmo tempo, né, vou juntar outra questão, como que você enxerga a recuperação energética, né? Ela poderia ser uma possibilidade futura de processamento desses resíduos? Por favor, fique à vontade. O que eu vejo, Serafim, existe uma questão do princípio da precaução que é utilizado pelas vigilâncias sanitárias e pelos órgãos ambientais, que eu acho que faz todo sentido. Essa discussão também já teve em outros setores, quando você fala, mas o contato que a embalagem primária teve com o medicamento, ele é tão pequenininho que talvez a gente pudesse talvez reciclar, né, esse plástico, esse alumínio que ali compõe a embalagem dentro de um processo específico. Eu acho que a gente deve caminhar para isso, né, porque o processo de queima disso, como é feito hoje a incineração, ele gera um dano ambiental também grande, né? Então, talvez a gente caminhe isso em alguns anos, mas hoje ainda tem muita insegurança que eu percebo no posicionamento dos órgãos de saúde, dos órgãos de meio ambiente, porque eles falam, uma coisa é eu ter um blister, né, com contato lá com um comprimido qualquer, outra coisa é eu ter 70 toneladas de blister, né? Então, qual o processo, a segurança que a gente vai trazer para isso, como separar aqueles comprimidos que ainda se encontram no blister, apesar que hoje a gente já faz essa separação no momento do descarte ali. Para mim, quando a gente fala de embalagens secundárias, que são as caixas e as bulas, eu não vejo dúvida que isso pode ser reciclado, e de fato a gente não tem tido nenhum tipo de resistência dos órgãos ambientais ou de vigilância para que isso de fato siga para a reciclagem, até a legislação prevê isso. Mas as embalagens primárias ainda, acho que temos um ponto a trazer segurança jurídica para nós, para que possa de fato investir em tecnologia junto a empresas especializadas que possam processar isso e trazendo segurança para os órgãos de controle. Eu acho que não teríamos dificuldade em ter um marco legal que possa dar segurança jurídica. Hoje, por uma questão de segurança, os medicamentos, as embalagens primárias são encaminhadas à incineração, as secundárias e bulas são recicladas hoje dentro do processo já existente. Então, isso eu acho que não vejo problema. Com relação à recuperação energética, hoje é a solução que nós temos, né? Então, o fato de você incinerar isso, o fato de você eventualmente trabalhar coprocessamento para alguns itens, que não medicamentos, etc. e tal, já é uma solução adotada. O que eu vejo é que a gente perde a oportunidade de trazer, pensando um pouco na logística reversa, que na verdade é um embrião da economia circular. Eu vejo que se a gente não investir em inovação e a gente não quebrar determinados paradigmas que a gente acaba adotando por segurança, por princípio da precaução, a gente vai inibir, no fundo, novos processos que ambientalmente sejam melhores do que a incineração, porque a própria lei federal ela diz, primeiro a reciclagem, a redução, depois a reciclagem, outras alternativas como o coprocessamento e a incineração, e o aterro são os dois últimos, né? As duas últimas opções, né? Então, assim, a própria lei já estimula que o setor pense num processo de inovação. Como é que eu acho que é o caminho para isso? Parcerias com universidades, parceria com órgãos de controle, né? Grupos técnicos bastante dedicados aí à busca de soluções, né? E aí, é claro, o apoio, né, do Ministério Público, o apoio de órgãos de controle, para que a gente, então, crie um fórum para buscar alternativas. Mas alternativas simples. Acho que a regra que eu vejo nesses anos todos, e por que a gente evoluiu tão mal, foi pelo nível de detalhe e complexidade que as pessoas trouxeram para a discussão de um assunto muito simples, né? Vamos complicar, vai ter que preencher 5 via carbonada, não sei das quantas, manda dado para não sei quem, ninguém consegue controlar isso, né? Isso custa muito caro, então, e a gente está falando de um resíduo que o único objetivo é evitar que esse resíduo seja descartado em solo, em água, que afete solo e água, que a gente consiga, de fato, reinserir esse material na cadeia produtiva, na indústria, seja como coprocessamento, geração de energia, recuperação desses materiais em segmentos de indústria. E o nosso caso ele é mais simples do que outros setores que são bem mais complexos que os nossos, né? Então, a gente está com uma dificuldade grande da logística, grande dessa negociação
setorial que a gente tem feito, mas a complexidade técnica de fazer o que a gente tem para fazer é muito, muito baixa. Então, a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso acontecer, basta, de fato, a gente estar disposto, a gente ter um canal de diálogo aberto e negociações nesse sentido. Não sei se eu cobri todas as suas perguntas, mas um pouco desse ponto. Não, cobriu sim. Perfeito. Eu vou entrar com mais uma questão, logicamente, em cima de que você colocou, em cima do próprio decreto, né? Você acredita que a logística reversa, você viu que eu faço as perguntas bem diretas, tá? Os internautas mandam de alguma maneira, mas eu acho que se for, fica muito demorado, né? E não muito entendível. Mas você acredita que a logística reversa de medicamentos, ela possa existir para 100% dos produtos que são, né, pós-consumo no Brasil? Ou seja, todos aqueles produtos, porque hoje, né, embora eu tenha citado aí 120 toneladas, né, que foram recuperadas e descartadas ambientalmente correta, né, nós tivemos aí outras X toneladas, que nós não sabemos quanto, que foram destinadas erroneamente, né? Você acredita que, após o decreto, que tem aí uma previsão até 2023, 2025, a gente possa ter 100% dos produtos já devidamente tratados, João? A gente está num setor que ele é um pouco diferente de outros produtos duráveis ou semiduráveis, né? A gente está com um material que é um material de consumo, ninguém compra remédio e deixa ele vencer em casa, né? Então você compra aí para um tratamento, etc. E uma parte disso acaba sobrando dos tratamentos, porque a gente não tem o processo de venda fracionada no Brasil, e isso acaba gerando um resíduo desnecessário, que é também uma coisa para se pensar, né? Você obriga o cara a comprar mais remédios do que ele precisaria para um tratamento por um período X, então você acaba tendo uma parte disso destinada a resíduo, gerando resíduo por uma ineficiência até do próprio sistema nosso. Mas assim como outros setores, eu acho que o que ganha atração, diferente de setores em que a valoração desse resíduo incentivou muito a reciclagem, como o alumínio, a lata de alumínio, alguns tipos de plástico, né? O nosso setor ele é um setor que tem o princípio da precaução em si, que é evitar que esse material de fato se disperse, porque ele, primeiro, não tem valor nenhum, né? Segundo, é realmente um compromisso ambiental e foi o último setor a entrar na Política Nacional de Resíduos, né? Isso. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, que é a conscientização da população. É mais cômodo você jogar no lixo que está ali na cozinha, no banheiro, no vaso sanitário, junto com outros resíduos, do que efetivamente você ter a consciência de separar esse material na sua residência de forma organizada. Num dado momento, você leva isso até uma loja próxima da sua casa, identifica esse ponto, tem um esforço de entrar na internet para fazer uma pesquisa onde é que você conseguiria buscar isso. Então, nós, como setor, a gente tem que oferecer a facilidade de pesquisa, dar visibilidade para isso. Então, eu acho que o nosso desafio para ter sucesso nisso é educacional, né? Tecnologia numa ponta, ofertando e simplificando. Hoje a gente está tudo nas nossas mãos, nos celulares, né? Então, como é que a gente faz essa informação chegar para o consumidor? E o segundo ponto é fazer com que o consumidor de consciente passe a ser uma pessoa engajada, exercendo o papel dele na sociedade como um cidadão responsável. Então, eu vejo que 2023 está aí, né? 2 anos vai passar muito rápido, né? A gente tem um ciclo bem curto para esse desafio, mas o primeiro ponto é aumentar a cobertura, isso a gente tem feito, seja por iniciativas como da Real Drogasil de ter rede própria, mas num dado momento essa rede própria pode eventualmente ser compartilhada com o setor, a gente não tem nenhuma objeção com relação a isso, né? Seja por um processo educacional e de comunicação com os consumidores. No fundo, a gente cria acessibilidade, a gente cria comunicação, a gente cria uma forma de sensibilizar o consumidor, começando pelas crianças, pelas escolas, começando por ações junto a entidades, associações, ações coletivas, utilizando da mídia. A mídia tem participado de forma intensiva nesse processo de conscientização, então fazer bom uso das mídias abertas,
das mídias sociais, influenciadores. Então, a gente mudou a forma de comunicar com a população. Em minutos, a gente recebe brincadeiras de WhatsApp que começam a circular e milhões de pessoas recebem. Que bom, tomara que a gente consiga fazer também que as pessoas se interessem por isso na mesma velocidade que a gente se interessa para entretenimento, né? E eu acho que esse é o grande desafio nosso, é conscientização, seja do empresário, seja da comunidade. Então, o empresário faz a parte dele, disponibiliza o ponto, faz a comunicação, traz tecnologia, simplifica, cria acessibilidade, e a gente trabalha a comunicação junto com órgãos e entidades de classe, etc., para sensibilizar a população para fazer a parte dela. Acho que a gente conseguiria realmente avançar muito. O que a gente percebeu esse ano? Saímos lá de perto de 500 pontos para 1.700 já em novembro, quase fechando o nosso plano desse ano de 1.800 pontos. 1.793 pontos, esse é o número correto que a gente tinha para chegar nesse ano. E a gente percebeu um aumento exponencial de devolução de medicamentos. A conta também foi exponencial, o valor gasto também foi exponencial. Mas o que a gente percebeu, na medida que você oferece ao consumidor, ele vai na loja e fala, olha, tem um medicamento em casa. Ele vai naquela loja com muita frequência. Você sabe que as pessoas visitam mais a farmácia do que o médico ao longo do ano. Então, é uma coisa que a pessoa vai para comprar um produto de beleza ou ele vai para comprar um medicamento, alguma coisa nesse sentido. Então, facilita muito. A gente percebeu um crescimento exponencial da devolução. Nós começamos a ampliação do sistema em agosto, triplicamos a quantidade de pontos, mais que triplicamos em 4, 5 meses, e a gente percebeu que as pessoas começaram a reagir. Então, eu tenho uma esperança muito grande que o setor consiga, assim, atingir bons níveis de reciclagem. 100% eu acho difícil, mas eu acho que a gente deve crescer exponencialmente. Perfeito, João Carlos. Olha, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, você atendeu aí nas suas colocações as nossas expectativas, né? As suas explicações foi bastante interessantes. A aterrissagem melhor ainda, né? Para quem entendeu, sem dúvida alguma, para nós foi bastante elucidativa.